Fala galera, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para uma conversinha, glória a Deus, bem rápida, sobre um assunto que tem acontecido muito aí nas mídias, né? Já não é de hoje, mas agora, né, está se propagando cada vez mais e infelizmente a tendência é piorar. Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de ler aqui um texto junto com você, meu amado, que se encontra em 3 livros na Bíblia. Mateus, capítulo de número 19, verso 13, Marcos 10, 13, Lucas 18, 15. Mas eu quero ler só o primeiro com vocês, Mateus 19, 13, que tem como tema Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então, disse Jesus, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu. Ali, Marcos vai dizer que também Jesus abençoa as crianças. Glória a Deus. Meu amado, eu quero trazer aqui um ensino, porque às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não sabe a realidade dos fatos, não sabe a verdade dentro da palavra. Tem pessoas dentro da igreja que apoiam determinadas atitudes que desagradam completamente a Deus. A Bíblia vai dizer que o que liberta é a verdade. Se você não conhece a verdade, ela não é apresentada a você, você não tem como discernir o que é certo e o que é errado, mas quando você conhece a verdade que vai ser apresentada a você nesse vídeo hoje, você é liberto. Na verdade, depende de você essa libertação. Amém? Depende da sua atitude, porque você tem livre-arbítrio para ouvir tudo que eu tenho para dizer aqui e seguir a sua cabeça, meu amado. Jesus, ele não vai te obrigar a seguir nada. Ele ensina o que é certo e é errado. No princípio, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus criou a lei, Deus criou tudo da forma que nós devemos seguir, meu amado. Não para que nós venhamos a ser maus ou ter maldade, mas para que nós venhamos a ser como Ele, imagem e semelhança de Deus. Homem, mulher, adulto, criança, idoso, negro, branco, seja quem for, cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo crespo, todos imagem, semelhança de Cristo. Amém? Então, meu amado, ultimamente nós temos visto aí, né, nas mídias sociais, seja leis, seja anúncios, seja discussões, debates, conversas acerca de sexualidade infantil, acerca de homossexualidade sendo apresentada a crianças dentro da escola. E a desculpa que Satanás tem usado dessa vez é que se uma criança ela não sabe sobre sexo, ela não vai dizer não ou não vai entender se alguém for lá e tocar nela. Se uma criança ela não sabe sobre homossexualidade, ela vai lá e vai fazer a maldade. Ela vai tratar um homossexual de uma forma ruim, meu amado. Isso é ilusão de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te trazer aqui um conselho, uma reflexão dentro da palavra. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser como as crianças. Jesus Cristo falou isso. Que nós temos que ser semelhantes a eles. Em que sentido? No sentido da forma com que nós olhamos para o reino. No sentido da pureza, da inocência. No sentido de adorar a Deus de coração, porque criança não tem mentira em seu coração. Criança não tem maldade, no sentido de nós sermos limpos e puros, meu amado. É isso que Jesus quer de mim e quer de você. Que nós olhemos para Ele com pureza, como uma criança. A Bíblia vai dizer que nós temos que dosar inocência e maturidade. O que nós temos que começar a fazer? Nós temos que educar bem os nossos filhos, meu amado. Porque o mal já está instalado aí. A Bíblia vai dizer que esta terra, ela provém do maligno, ela é dele. Pouco a pouco, ele vai querer ali corromper um por um. E o que nós temos que fazer? Nós temos que estar firmados na palavra, em oração. Temos que ter o nosso coração firmados em Cristo. E mal nenhum irá nos corromper. Nem a mim, nem a você, nem a sua casa, nem a sua família, nem aos seus filhos. Você tem que lutar. Mas você tem que lutar com as armas corretas, porque o inimigo tem usado as armas dele. Mas nós temos a nossa arma, que é a luz da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Você tem que sentar com seu filho, você tem que conversar, você tem que ensinar o que é certo, o que é errado. Não tire a inocência das nossas crianças. Não tire. Nós cristãos, nós pessoas de bem, nós não falamos mal, nós não impomos, colocamos o dedo na cara de ninguém, fala você tem que morrer, você tem que não sei o que, não. Pessoas que fazem isso não carregam a luz do Evangelho, porque o Evangelho prega um Deus de amor, um Deus que ama o pecador, mas detesta o pecado. Então eu tenho que chegar em você e dizer, ó, Jesus te ama, mas Ele não ama o que você está fazendo. Você quer continuar do jeito que você está? Prossiga, continue, mas você não vai para o céu. Infelizmente, a realidade é essa, meu amado. Julgamento é quando eu digo, quando eu te condeno, quando eu te absolvo de algo, aí eu me coloco na posição de juiz. Mas quando eu prego a verdade dentro da luz da palavra pra você, que é, ó, se você continuar nisso aí, você vai pro inferno. Ó, se você não mudar isso aí, você não vai pro céu. Isso não é julgamento, isso é pregar a palavra. O que dentro da nossa sociedade hoje
Inverteu-se. Falam que é julgamento, mas não é. Sabe o que isso está fazendo na cabeça da nossa sociedade, principalmente dos jovens? Tá bagunçando tudo. O jovem tá dentro da igreja dizendo, não pode chegar naquela pessoa e dizer que ela é certa, que ela é errada, que não, tem que deixar ela viver a vida dela. Meu amado, se a verdade liberta, como é que essa pessoa ela vai ser liberta sem a verdade, sem a palavra? Satanás tem corrompido aos poucos, um por um. Hoje eu vejo crentes abaixando a cabeça e apoiando tudo aquilo que Satanás tem imposto sobre as nossas vidas. A palavra vai dizer que nós temos que deixar o jugo e o fardo, ou seja, as coisas que ele impõe sobre nós, os pensamentos, as práticas, o pecado, as obras idólatras, todas as coisas malignas nós temos que deixar para lá e pegar o jugo e o fardo que o Senhor nos dá, que é suave e que é leve. Satanás tem tentado destruir a família. Satanás tem tentado destruir as crianças. Mas cabe a você sentar com seu filho e ensinar o que é certo, o que é errado para ele. Ó, meu filho, isso aí é abominável diante de Deus. Ó, meu filho, nosso Deus criou homem e mulher. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher. Deus não erra, Deus não é imperfeito. Deus criou todos os seres humanos. E Ele é perfeito em tudo o que faz. Mas Ele deu livre-arbítrio para cada um seguir o seu caminho. A tendência lá fora é piorar, porque o mundo é do maligno e muitos vão pro inferno junto com ele. Mas nós, eu, você, seguindo a palavra que eu tô te ensinando, nós vamos vencer e nós vamos morar com Jesus na mansão celestial. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais pranto, lá não vai ter mais nada, porque a luz do Senhor estará sobre as nossas vidas. Meu amado, ensina o seu filho. Senta com ele e fala, ó, você não tem que bater em ninguém, você não tem que brigar com ninguém, você tem que ser amável. Pra mim chegar até aqui e gravar esse vídeo, eu estudei um pouco. Eu estudei algumas coisas além do conhecimento que eu já tinha estudado e Deus tinha me dado. Eu estudei mais dentro da palavra, sobre as crianças, sobre a santidade, sobre o amor de Deus. Até mesmo sobre o abuso a essas crianças. Abusos em que a nossa sociedade tem tentado contra elas. Até mesmo abusos físicos, abusos mentais, abusos de bater, né? Mas, meu amado, a Bíblia diz que nós temos que educar o nosso filho com a vara. Mas essa vara não é você espancar o seu filho, não é você matar o seu filho de forma nenhuma. Essa vara é correção. É você usar na dosagem correta. Tá com raiva? Espera. Deixa a raiva passar. Porque o que você fizer com o seu filho hoje, amanhã ele vai poder fazer com outra pessoa. E aí, vai bagunçar a cabeça dele e da outra pessoa. Que nós vamos a ter sabedoria hoje para lidar com nossos filhos. Não a parte dele é a vara, mas também não precisa matar ele com ela. Entenda, é por isso que estão se levantando contra a igreja. Porque pessoas não têm tido sabedoria. Pessoas que se dizem ovelhas, mas são lobos. Ou pessoas que não têm o conhecimento. Está dentro da igreja, mas não foi ensinado ou não quis aprender a verdade dentro das escrituras, meu amado. Eu vou deixar aqui prints na tela de homens, de postagens lá no Facebook. Homens e mulheres de Deus que colocaram lá pra gente lutar, que a igreja não tem que se calar, que nós temos que falar, que nós temos que ensinar. Quando se levantarem, mostra a luz de Cristo, mostra o evangelho dentro do seu coração. Não deixe permanecer do jeito que está. E mais saiba que ainda que o mundo se destrua lá fora, ainda que as pessoas queiram fazer o errado, a luz de Cristo está dentro do nosso coração e nós temos que permanecer fazendo o correto. Não calhe a sua boca. Não deixe de pregar a palavra. Não deixe de se levantar e lutar por aquilo que você acha certo. Porque Deus te chamou nesse momento. Como eu falo para o Senhor, o pior momento. Porque nós vamos entrar no Apocalipse. Nós vamos entrar nos fins dos tempos. O anticristo já vai se levantar. Então você pegou o pior momento. Mas sabe por quê, meu amado? Porque Jesus olhou para você e falou, ele é capaz. Ele é capaz de pregar nesse momento. Eu chamei você. Porque eu sabia que você era capaz de impactar essa geração hoje. Eu sabia que você era capaz de mudar o pensamento de pessoas que ainda vão ser salvas. Seja homossexuais, seja idólatras, seja ladrões, não interessa. Jesus pode salvar através da palavra que ele vai usar na sua boca, nas suas atitudes e no seu coração. Não abaixe a sua cabeça, meu amado. Tem homens e mulheres de Deus pregando a palavra. Tá em dúvida, vai lá e ouve eles. Homens e mulheres com muito mais sabedoria do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém, nem ímpio, nem crente. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou filho de Deus, eu sirvo a Cristo. Eu busco pregar a palavra, aquilo que eu aprendo e aprendi com Cristo, ensinar a cada um de vocês. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Não a parte dele a vara, mas saiba criar cada um dos seus filhos. Não deixe as leis da humanidade, da sociedade, ditar quem é você e quem vai ser seu filho. Porque a luz da palavra de Deus vai mostrar quem é você e quem vai ser o seu filho. Amém? Que essa palavra aí repouse o seu coração e não dê ibope. Não dê ibope para restaurante, não dê ibope para rede de televisão, não dê ibope para canais no YouTube, para pessoas que se dizem da alta, pessoas que se dizem importante, pregam para você apoiar esse tipo de coisa. Não dê ibope, não dê. Deixa falando lá, ó.
Deixa lá. Satanás fala lá, usa as armas que ele tem. Mas nós temos a arma mais poderosa. A espada de dois gumes que sai de dentro da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome acima de todo nome. Acima dele não há outro. Você pode, em Cristo Jesus, vencer. Você pode e será mais que vencedor. Porque ele veio para essa terra. Ele morreu. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Passou aflições que você nunca sonhou em passar. Mas ele venceu. E você também vencerá, meu amado. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Deixa a sua opinião aí, meu amado. Fala aí o que você acha sobre isso. Talvez as outras pessoas vão ler o seu comentário e vão entender melhor a forma que você fala do que a forma que eu falo. Mas o importante é a gente pregar a verdade. Mensagem de ódio não é pregar a palavra de Deus. Mensagem de ódio não é a gente dar a nossa opinião, jamais. Se eles estão falando que porque eu falo que isso aí é errado é ódio, não é. Não é mesmo. Ódio são essas pessoas que se levantam e ofendem, xinga, fala palavrão, fala que vai matar. Prega ensinar esse tipo de coisa pra criança. Porque tem muita gente aí fora mentindo, falando, porque eu já vi cristão falando isso. Vocês não querem ensinar pras crianças, mas isso aí é pra elas ficarem cientes, saber isso e aquilo. Não, isso quem ensina é pai e mãe. Não é na escola. A escola se aprende português, matemática, história, geografia. A gente tá na escola pra aprender isso. Não é pra aprender sexualidade. Sexualidade que tem que sentar é pai e mãe e conversar com seus filhos. Então, tire da sua cabeça esses enganos, porque o que o Satanás quer não é sentar com as criancinhas e falar assim, não deixa a pessoa tocar aqui em você, não deixa fulano tocar aqui em você. Não, o que ele quer é que as crianças cresçam como tá aí acontecendo. Pai, mãe, tio, tia, primo, prima, educando a criança para ela com 14, 13, 12 anos está se prostituindo, sabendo o que é sexo, sabendo o que é beijar na boca, sabendo o que é namorar, sabendo o que é engravidar. É isso que Satanás quer. E através aí da sua boca, sem saber, ou até sabendo, ele está conseguindo alcançar pessoas que deveriam estar firmadas na palavra de Deus. Então, começa a divulgar, começa a compartilhar e propagar a verdade, a luz do evangelho dentro da palavra de Deus, meu amado. Curte, comenta e compartilha, evangeliza, compartilhando esse vídeo, porque eu não tenho medo de Satanás e nós vamos vencer com a luz de Cristo. Ele mandou eu vir aqui fazer esse vídeo. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E eu creio que ele vai nos abençoar. Que essa palavra repouse ao seu coração. E que nós venhamos a pregar a verdade, a luz do evangelho e não nos corromper com as obras de Satanás. Me siga lá no Instagram. E que a graça de Deus esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Falou, fui.